Quando os arqueólogos voltaram sua atenção para as paredes da tumba de Tutancâmon, eles não procuravam ouro, joias ou tesouros. Procuravam algo muito mais extraordinário. Uma porta que jamais deveria existir. Sob camadas de gesso e pinturas com mais de 3.000 anos, algumas linhas quase invisíveis levantaram uma hipótese capaz de abalar a arqueologia moderna. E se a tumba mais procurada do Egito estivesse escondida atrás da tumba mais famosa do mundo? Durante décadas, especialistas tentaram responder a uma pergunta que continua sem solução. Onde está Nefertiti? A rainha cuja beleza atravessou milênios desapareceu dos registros históricos como se nunca tivesse existido. Mas talvez ela nunca tenha desaparecido. Talvez estivesse escondido o tempo todo, esperando que alguém olhasse para a parede certa. Imagine governar um dos maiores impérios do mundo e, poucos anos depois, desaparecer quase completamente da história. Foi exatamente isso que aconteceu com Nefertiti. Seu nome significa "a Bela chegou", mas sua importância vai muito além da famosa escultura descoberta em 1912. Nefertiti foi uma das mulheres mais influentes do Egito Antigo, exercendo um papel político e religioso incomum para uma rainha de sua época. Ao lado do faraó Akhenaton, ela participou de uma das maiores transformações da história egípcia. Enquanto o Egito venerava dezenas de deuses havia séculos, o casal real promoveu uma mudança sem precedentes: a adoração quase exclusiva de Aton, representado pelo disco solar. Nos relevos preservados da antiga cidade de Amarna, Nefertiti aparece realizando cerimônias religiosas, distribuindo oferendas e, em algumas cenas, usando símbolos tradicionalmente reservados aos faraós. Para muitos egiptólogos, essas representações indicam que sua influência ultrapassava o papel tradicional de uma rainha consorte. Então, quando tudo parecia consolidado, ela simplesmente desapareceu. Seu nome deixou de aparecer nos registros oficiais. Suas representações tornaram-se cada vez mais raras. E, diferentemente de outros membros da família real, nenhuma tumba identificada com segurança foi encontrada até hoje. Como uma das figuras mais poderosas do Egito Antigo pôde desaparecer sem deixar um local conhecido para seu sepultamento? Essa pergunta deu origem a uma das buscas mais fascinantes da arqueologia moderna. A morte de Akhenaton marcou o início de um dos períodos mais turbulentos da história do Egito. A revolução religiosa que havia transformado o império começou a ser desfeita, e os antigos sacerdotes retomaram rapidamente o poder. Templos dedicados a Aton foram abandonados. Estátuas foram destruídas. Inscrições passaram a ser apagadas das paredes, como se aquele capítulo da história jamais devesse ter existido. Foi nesse momento que Nefertiti desapareceu dos registros. Os documentos sobreviventes não dizem com clareza o que aconteceu. Alguns historiadores acreditam que ela tenha morrido durante esse período de instabilidade. Outros sugerem que possa ter continuado governando sob outro nome. Até hoje, nenhuma dessas hipóteses foi confirmada de forma definitiva. O que torna esse mistério ainda maior é que, para uma rainha de sua importância, seria esperado encontrar uma tumba monumental, repleta de inscrições e objetos funerários. No entanto, apesar de décadas de escavações, nada que possa ser atribuído com segurança a Nefertiti foi encontrado. Quanto mais os arqueólogos procuravam, mais difícil parecia explicar como uma das mulheres mais poderosas do Egito simplesmente desapareceu sem deixar um local conhecido para seu sepultamento. Mas tudo começou a mudar em 1922, quando uma descoberta extraordinária revelou uma tumba praticamente intacta no Vale dos Reis. Naquele momento, ninguém imaginava que ela pudesse esconder pistas sobre o destino da rainha desaparecida. Durante séculos, o Vale dos Reis parecia já ter revelado quase todos os seus segredos. Muitos arqueólogos acreditavam que dificilmente outra tumba real seria encontrada intacta. Mesmo assim, um homem se recusou a abandonar a busca. Seu nome era Howard Carter. Após anos de escavações financiadas por Lord Carnarvon, Carter continuou procurando onde quase ninguém mais acreditava que houvesse algo a descobrir. A persistência seria recompensada em novembro de 1922, quando sua equipe encontrou degraus escavados na rocha, escondidos sob camadas de areia e entulho. À medida que os trabalhadores removiam os escombros, surgiu uma porta selada com os cartuchos de Tutancâmon. Naquele instante, Carter percebeu que estava diante de algo extraordinário. Dias depois, ao fazer uma pequena abertura e olhar para o interior iluminado apenas pela chama de uma vela, ouviu a pergunta que entraria para a história: "Você consegue ver alguma coisa?"
Sua resposta se tornaria uma das frases mais famosas da arqueologia. Sim, coisas maravilhosas. A tumba de Tutancâmon estava praticamente intacta. Milhares de objetos, carruagens, joias, estátuas e o magnífico sarcófago de ouro atravessaram mais de 3.000 anos quase sem serem perturbados. O mundo inteiro voltou os olhos para aquela descoberta. Parecia que todos os grandes mistérios daquela tumba haviam sido revelados. Mas quase um século depois, alguém voltaria a observar aquelas mesmas paredes e enxergaria algo que ninguém havia percebido. Durante quase um século, milhões de pessoas admiraram a tumba de Tutancâmon. Arqueólogos, restauradores e pesquisadores passaram inúmeras vezes diante das mesmas paredes. Todos observavam as pinturas. Quase ninguém observava a própria parede. Em 2015, o egiptólogo britânico Nicholas Reeves decidiu analisar imagens digitais de altíssima resolução produzidas durante um projeto de preservação da tumba. Seu objetivo não era encontrar uma nova câmara, mas estudar detalhes da decoração que normalmente passavam despercebidos. Foi então que algo chamou sua atenção. Por trás das pinturas, Reeves identificou linhas retas e contornos geométricos quase invisíveis, compatíveis com antigas portas seladas. Não eram rachaduras aleatórias nem marcas provocadas pelo tempo. A disposição daqueles traços parecia seguir o desenho de entradas cuidadosamente fechadas durante a construção da tumba. Se aquela interpretação estivesse correta, a tumba de Tutancâmon talvez fosse maior do que todos imaginavam. Mais do que isso, ela poderia fazer parte de uma estrutura muito mais antiga. A hipótese ganhou força porque vários especialistas já consideravam a tumba de Tutancâmon incomumente pequena para um faraó. Alguns detalhes de sua arquitetura também pareciam diferentes das demais sepulturas reais do Vale dos Reis. E se aquela tumba nunca tivesse sido construída originalmente para Tutancâmon? E se, na verdade, ela pertencesse a outra pessoa? Naquele momento, uma possibilidade começou a ganhar espaço entre os arqueólogos. Talvez, atrás daquelas paredes silenciosas, estivesse escondida a última câmara de um dos maiores mistérios da história do Egito. A teoria de Nicholas Reeves não surgiu apenas por causa das marcas observadas nas paredes. Ela era resultado de uma série de indícios que, quando analisados em conjunto, pareciam formar um mesmo quebra-cabeça. Um dos principais argumentos estava no próprio tamanho da tumba de Tutancâmon. Comparada às sepulturas de outros faraós do Novo Império, ela era surpreendentemente pequena e apresentava uma planta arquitetônica incomum para um rei. Para Reeves, aquilo fazia mais sentido se a tumba tivesse sido construída originalmente para outra pessoa e adaptada às pressas após a morte inesperada de Tutancâmon, que faleceu ainda muito jovem. Mas havia outro detalhe ainda mais intrigante. Alguns estudiosos observaram que determinados elementos da decoração e da disposição dos espaços lembravam características normalmente associadas a sepultamentos da realeza feminina daquele período. Foi então que Reeves apresentou sua hipótese mais ousada. E se a parte visível da tumba fosse apenas uma extensão construída para acomodar Tutancâmon? E se, atrás das paredes seladas, ainda existisse a câmara funerária original? Se essa ideia estivesse correta, a candidata mais provável seria Nefertiti, uma rainha cujo local de sepultamento jamais foi identificado com segurança. A hipótese rapidamente ganhou repercussão mundial. Enquanto alguns arqueólogos consideravam a proposta plausível e digna de investigação, outros alertavam que as evidências ainda eram insuficientes para uma conclusão tão extraordinária. A única maneira de avançar seria recorrer à tecnologia e investigar o que existia além daquelas paredes sem causar danos à tumba. Foi exatamente isso que aconteceu. Uma hipótese extraordinária exigia provas extraordinárias. A possibilidade de uma câmara escondida atrás da tumba de Tutancâmon rapidamente chamou a atenção do mundo inteiro. Para descobrir se aquelas marcas realmente escondiam um espaço desconhecido, o Ministério das Antiguidades do Egito autorizou uma série de exames utilizando tecnologias capazes de investigar o interior das paredes sem causar qualquer dano ao monumento. Especialistas levaram equipamentos de radar para o interior da tumba. O objetivo era simples, mas desafiador: identificar possíveis
possíveis vazios ocultos além das superfícies de pedra. As primeiras análises despertaram enorme expectativa. Alguns resultados foram interpretados como sinais compatíveis com a existência de cavidades atrás das paredes decoradas. A notícia se espalhou rapidamente pelos jornais e ganhou destaque na imprensa internacional. Pela primeira vez em décadas, parecia possível que uma das maiores descobertas da arqueologia moderna estivesse prestes a acontecer, mas a empolgação durou pouco. Novas equipes realizaram levantamentos independentes utilizando métodos semelhantes e chegaram a conclusões diferentes. Enquanto alguns pesquisadores defendiam que havia indícios suficientes para continuar investigando, outros afirmavam que os sinais observados poderiam ser explicados pelas próprias características naturais da rocha e da construção da tumba. De repente, a pergunta já não era apenas se existia uma câmara escondida. Mais de 3.000 anos se passaram desde o desaparecimento de Nefertiti. Impérios surgiram, desapareceram e o deserto cobriu templos, cidades e túmulos. Mesmo assim, uma única pergunta continua sem resposta: onde está a rainha mais poderosa do Egito? Talvez sua tumba permaneça escondida atrás de uma parede ainda intocada. Talvez ela esteja em um vale que ninguém jamais escavou. Ou talvez o maior segredo do Egito tenha sido preservado pelo próprio tempo. Enquanto arqueólogos continuam procurando novas pistas, o mistério permanece vivo. E até que a última pedra seja removida, a busca por Nefertiti continuará sendo uma das maiores investigações da arqueologia. Porque algumas descobertas mudam a história, mas outras continuam esperando para serem encontradas.